Graça e paz, povo de Deus. Boa noite a todos. Quantos estão felizes aqui nessa noite com Jesus? Eu queria dizer para você nessa noite que se você conseguiu chegar até aqui hoje, você está aqui nesse lugar hoje, ouvindo a palavra de Deus, você é um vencedor. Porque você às vezes desconhece quantas batalhas a gente tem na nossa vida espiritual durante um dia. Às vezes você entra em uma casa para visitar alguém e você sai de lá tão cansado, com tanto sono, com um esgotamento físico que você não entende. Parece que você estava trabalhando na roça de enxada, parece que você estava capinando, que você estava fazendo uma coisa muito exaustiva fisicamente. E não teve nenhum tipo de esforço desse. Mas é porque a gente tem que entender que existem batalhas espirituais sendo travadas o tempo todo. Quando você estava se arrumando para vir cultuar a Deus junto com seus irmãos em Cristo aqui na IADEB Barreiras, começou uma batalha espiritual de Satanás para impedir que você chegasse até aqui. E às vezes nessas batalhas espirituais, o nosso corpo físico nunca vai estar preparado para o mundo espiritual. Todos os relatos bíblicos que a gente tem de um encontro do homem com o ser espiritual, a Bíblia sempre termina relatando assim: ele se viu um ser espiritual, e ele viu um anjo, e ele encontrou-se com... e caiu como morto, e desmaiou, e não conseguiu ficar sobre as suas pernas, os seus pés não suportaram tamanho poder e a luta e a batalha que foi naquele momento. Quando você decidiu vir para o culto, começou uma batalha espiritual. Porque você que veio aqui nessa noite, Deus tem uma palavra exclusiva para você e com você. Quando a equipe de louvor escolheu o louvor, Deus começou a incomodar no coração, dizendo assim: ei, meu filho, teu encontro comigo hoje, eu preciso falar com ele nesse louvor, toca ele. E aí o Kel dizia assim: não, esse daqui não. E o Espírito Santo dizia: não, é esse, Kel. E aí o Aleph: não, esse aqui. Aí o Espírito Santo dizia assim: não, é esse aqui. Gustavo, aquele solo que você faz, eu quero falar com meu filho. Aleph, eu quero que você traga uma palavra, eu quero que você fale tal frase, porque eu quero sentar com a minha igreja hoje com uma palavra exclusiva para ela. Eu gosto sempre de dizer assim: ei, eu sou fã das mensagens pela internet. Eu sou apaixonado, eu assisto várias diariamente. Mas se você está aqui nessa noite hoje, Jesus tem uma mensagem personalizada para você. Ele escreveu uma carta para você e vai sentar e conversar com você hoje. E Aleph vai ler essa carta hoje. Porque todas as cartas da igreja, a carta de Paulo à igreja de Coríntios, é uma conversa de Deus com aquela igreja, especificamente o que aquela galera precisava ouvir naquele momento. E hoje à noite a gente tem uma carta de Deus específica, redigida só para mim e para você. De modo personalizado, Deus vai falar com você hoje, vai suprir as suas expectativas, vai conversar com você. E eu gosto sempre de dizer: assim como você gerou expectativas quando você vinha para esse culto, Deus também gerou no coração dele várias expectativas, querido. Jesus veio olhando você no caminho e dizendo assim: quando ele chega lá hoje, ele vai me adorar assim. Quando ele estiver orando comigo hoje eu vou ouvir ele falar tal coisa. Hoje eu vou ouvir ele declarar tal coisa. Hoje eu vou ouvir ele liberar tal coisa. Hoje eu vou ouvir, eu vou ver, eu vou sentir ele me adorando de tal forma como ele nunca fez. E Jesus também gerou expectativas no coração dele quando ele via você se arrumando para vir para cá. E deixa eu dizer, tem muita gente em direção ao culto hoje ainda. E que Jesus gerou muitas expectativas com essas pessoas. E que preparou um momento extraordinário para elas. Mas infelizmente muitas vão perder a batalha, não vão conseguir chegar até aqui.
Pessoas que precisavam ouvir a carta que Deus escreveu para Yadeb Barreiras hoje não vão conseguir chegar. Infelizmente, nem todos chegarão. Mesmo sendo a vontade de Deus que toda a igreja e muitos outros visitantes que Ele planejou ouvir essa palavra e que Ele precisava falar essa palavra, não vai chegar aqui hoje. Mas se alegre nessa noite, porque se você já está aqui, você já está ouvindo algo exclusivo de Deus para você, específico para o teu coração. E Deus está dizendo: eu não vou só suprir as suas necessidades e as suas expectativas diante desse culto, eu vou muito mais além. Amém? Pai querido, nessa noite eu quero te convidar para você ficar em pé, você que pode. Eu quero te convidar para você declarar hoje para o seu pai, falar com ele: Senhor, Pai, Papai, nessa noite nós estamos aqui na tua casa para te adorar, te honrar, te bendizer, porque o Senhor é Deus. Papai, recebe toda a nossa adoração nessa noite. Recebe a adoração que eu estou prestando a Ti com as minhas vestes. Eu me vesti hoje para o Senhor, Jesus. Senhor, quando eu vinha para cá, eu preparei uma oferta e separei o meu dízimo para Te entregar, para Te adorar nessa noite. E que a minha garganta esteja em pleno vapor, meus pulmões estejam cheios de ar, para declarar a Tua majestade, a Tua soberania na minha vida nessa noite. Que eu possa estar Te adorando, sendo guiado por essa equipe extraordinária que o Senhor levantou à frente do louvor da Yadeb Barreiras. Mas que eu entenda que eu não vim assistir uma apresentação, eu quero louvar o Teu nome. Eu quero Te bendizer, Te engrandecer nessa noite. Eu quero declarar para minha alma que Você é a coisa mais importante que existe na minha vida. E nessa noite estou aqui para Te adorar. Nessa noite estou aqui para Te glorificar. E eu não quero só sentir a Tua presença. Nessa noite eu quero me derramar nela. Eu quero me derramar na Tua presença, sem reserva, sem vírgulas, sem nenhuma preocupação com quem está do lado me olhando, se eu estou chorando, pulando e gritando. Mas nessa noite eu tenho liberdade de Te adorar da forma que o Senhor quiser. Eu quero Te adorar. Eu quero Te adorar nessa noite de todas as formas. Até com o meu respirar. Que o meu respirar Te adore nessa noite. Que a minha voz possa Te glorificar. Que o meu coração, que o meu choro, sem derramar uma palavra, Te glorifique nessa noite, Pai. Que a gente possa sentir a Tua presença aqui. E que a gente possa, meu Pai, honrar o Senhor neste momento. Esse é Teu culto. Conduz a nossa reunião como Tua igreja aqui nesse lugar, nessa noite. Conduz o nosso culto, que cada palavra que for dita, tanto faz, meu Pai, se ela vai ser dita no microfone, se ela vai ser dita aí do lado, sussurrando no ouvido, ou se ela vai ser dita aqui em cima, que cada palavra, que cada louvor seja inspirado por Ti, que o Seu nome seja engrandecido e que o propósito dela seja cumprido. Em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Ele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Grande
daqui querem ser tocados por Jesus? Quantos daqui já foram tocados nesse dia? Aleluia. Hoje nós estivemos em um dia de consagração, de jejum. Nós oramos e nós entregamos o nosso melhor ao Senhor. Essa equipe de louvor está aqui. E nós fizemos isso para que Ele pudesse tocar em nós. E para que Ele também pudesse tocar em vocês. Aleluia. Que o Senhor possa derramar toda a unção de poder sobre as nossas vidas. Aleluia. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Deixa Ele tocar na tua vida nessa noite. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Desde quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Aleluia. Você que chegou aqui nessa noite angustiada, achando que não tem mais jeito, não tem mais solução para o seu problema, saiba que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. E Ele quer tocar em você de novo. Porque essa tristeza, essa angústia, só Ele pode remover do seu coração. Não pense que os teus erros vão te colocar no chão. Porque o nosso Deus, o Deus que dá uma nova chance, Ele está aqui para tocar a tua vida nesta noite. Abra o teu coração e fale para Ele: toca em mim de novo, Espírito Santo. Toca nessa ferida, Espírito Santo. Toca nessa tristeza, nessa mágoa. E Ele vai tocar, porque hoje Ele te encontrou aqui neste lugar. Vamos cantar mais uma vez, toca em mim de novo. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Deixa o Espírito Santo te tocar. Eu não me vejo sem tua presença.
noite. Ouça essa canção, ó. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. O Pai te conhece, Ele está aqui, aleluia. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair Atrai o olhar do Senhor para a teu tua vida olhar de nessa amor, noite. Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Como é bom estar na casa do Senhor. Me conheces, sabes tudo que eu preciso. Ele sabe de tudo que você precisa. Mesmo de E Ele te ama também, aleluia. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Diga pra ele nesta noite, nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que você precisa está nos braços do Senhor Jesus. Então corra pra lá. Quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Aleluia. Glória a Deus. A presença do Senhor é tão real no nosso meio. Que vocês possam estar sentindo a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. E o Espírito Santo, ele está passeando no nosso meio. E ele ouve ele entende as tuas lágrimas. E ele enxuga todas elas nessa noite. E ele está aqui procurando adoradores. Existem adoradores neste lugar. Eu posso ouvir um brado de glória. Eu posso ouvir um brado de glória. Não é para mim, é para o Espírito Santo. Existem adoradores neste lugar. Aleluia. Então vamos cantar.
quebradas nessa noite. Não existem Adore o Senhor. prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. A voz de quem te adora, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Oi, oi. Graça e paz, família. Quantos estão felizes por estar aqui na casa do Pai? Amém. Eu vou chamar a nossa turminha para a gente fazer oração por elas, nossa galerinha. Então, venham para a gente fazer a oração. Levanta, levanta, levanta. Amém. Família, vamos levantar, estender nossas mãos aqui para essa turminha. Que o nosso Pai esteja cuidando delas. Porque nós temos uma investida muito grande do inimigo com elas. E nós, como os representantes do nosso Deus Pai maior, a gente tem como obrigação, quem é pai, quem é mãe, quem não é, cuidar delas. A gente sabe que a gente tem um ataque muito grande do inimigo com elas e a gente precisa realmente vigiar. Então vamos estender as mãos e fazer uma oração por elas. Querido Pai, o Senhor proteja elas, Pai, diante de qualquer circunstância. O Senhor faça presença, Pai, das professoras do KID, Pai, que elas estejam lá instruindo, cuidando, educando e servindo, Pai, elas como orientadores do Espírito Santo, Pai. Pai, o Senhor faça presença naquela sala, Pai, para que elas, as nossas crianças, entendam o verdadeiro valor que o Senhor tem por nós. Senhor, abençoe elas, que elas estejam abençoadas na salinha de Kids e que sejam contempladas com o Senhor. Amém? Amém. Bom, família, quantos estão felizes por estar aqui? Viva a glória! Bom, vamos ler um trecho de um versículo de Marcos. Marcos 8:35. Se tiver na NTLH, projeta para nós aí, por favor. Se não tiver, eu vou ler o meu aqui, mas a projeção ali o pessoal vai acompanhando, ok? Vamos lá? Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Hoje nós temos um grande problema da humanidade, que os interesses deles vêm em primeiro lugar. E, infelizmente, eles não têm o conhecimento bíblico e não têm o que o Espírito Santo fala conosco. Então, hoje o que eu quero passar para vocês, irmãos, é que, independente de qualquer coisa que nós viermos fazer, nós temos que colocar o nosso Deus Pai em primeiro lugar. Eu estou falando aqui também não só de tudo que eu vou fazer por Ele, mas a gente está falando também de valores, de dízimos e de ofertas. Se vocês pegarem aí, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, qual é o interesse de vocês? Quais são os interesses nossos com a igreja? Porque se você parar para analisar, nós somos filhos
do nosso Deus Pai, somos servos dele na terra e somos as ferramentas dele para conosco. Para todas as pessoas que não estão aqui presentes, que não vivenciam isso que nós vivenciamos, que é a presença do Espírito Santo, a devoção de tudo que fomos fazer perante a Ele e para Ele, e a gente esquece que a gente também precisa alimentar o nosso templo, a nossa igreja, com o pequeno valor, com o grande valor, o que o seu coração está feliz, o que o seu coração está alegre, porque a palavra diz que não precisa ser vários valores, mas basta você dar com alegria. Então, quando você vem para cá, que tem essa dificuldade, que, nossa, a gente de vez em quando conversa lá em casa, e no domingo para nós virmos para o culto, é uma briga espiritual imensa. Então eu falo com vocês, irmãos, quantos estão felizes hoje? Nós já batalhamos muito, só para estar aqui a gente batalhou muito. Então assim, eu tenho certeza que muitos aqui estão felizes e o nosso Pai também. Então eu quero pedir para vocês projetar para mim o nosso Pix. A gente tem hoje um meio de tecnologia, né, fundamental hoje para o comércio, mas entendam, não é valor, não é quantia, é alegria. Quanto seu coração hoje está alegre? Quanto você pode dizer assim, Pai, hoje eu estou fazendo porque eu estou feliz, eu estou alegre, estou aqui porque eu adoro o Senhor e eu sei que o Senhor prosperará em tudo que eu vou fazer. Então assim, hoje nós temos o Pix. Eu não sei quem está com os envelopes, mas quem precisar de envelope, só acenar, levantar a mão. A Fábia. E é isso, irmãos. Eu queria agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui. Não é fácil, mais uma vez eu vou frisar isso. Mas é isso, a gente tem que entender que a vergonha faz parte, mas o conhecimento que nos engrandece. E essas dificuldades que vai impondo não é a dificuldade do homem de vir para cá. É o Satanás dizendo, você não é capaz disso. E hoje eu mostro para ele, eu sou capaz de estar aqui. Então é isso, gente. Agradeço imensamente. Eu acho que o nosso pastor quer falar das nossas, dos nossos anúncios, né, pastor? Enquanto vocês dizimam e ofertam, a gente vai continuar com o nosso louvor, não é isso? Amém? Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer.
Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, nessa noite, nós colocamos diante das Tuas mãos as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor. Que eles possam expressar para o Senhor a nossa gratidão. Que eles possam expressar para o Senhor, Pai querido, a nossa adoração nessa noite. Pai, abençoa os dízimos e as ofertas dos teus filhos. Que aqueles que tiveram um desejo no coração de ofertar e não puderam, que o Senhor esteja abrindo a porta de emprego. Que o Senhor esteja multiplicando os clientes. Que o Senhor esteja prosperando tudo aquilo que eles colocarem as mãos. Em nome de Jesus, assim nós declaramos nessa noite. Amém? Galera, o nosso próximo estudo vai ser lá na chácara da mãe da Ângela. E a gente tem vagas limitadas. Então, faça a sua inscrição, entre em contato com a Ângela, faça a sua inscrição, dê o seu nome, porque a gente precisa, até o dia 5 é o último dia para fazer a inscrição. Por que a gente está tendo inscrição? Porque a gente vai organizar transporte, dormida e comida. Então, por que você não pode ir? Ah, não posso ir porque não tem um transporte. Coloca seu nome, faz sua inscrição e junto, no momento de você fazer a sua inscrição, você avisa, ó, não posso ir porque, quero ir, mas vou precisar de carona. Tô indo e eu tenho uma vaga no meu carro, ó, tô fazendo minha inscrição, sou eu, minha esposa, minha mãe e minha sogra, e a gente tem uma vaga no carro. Coloca aí, pronto. Então, a Ângela que está fazendo a inscrição, ela está arrecadando o nome de cada um, se você vai precisar de carona ou se você vai ter disponibilidade para dar carona para alguém. Amém? Então, até o dia 5 para a gente fazer a nossa inscrição. A gente vai ter um valor, né, que vai ser para a gente comprar alguns alimentos. Esse valor, gente, é praticamente simbólico, né? A igreja entra com boa parte do que a gente vai fazer lá. Mas mesmo assim, se esse valor você não tiver, não deixe de ir por causa disso. Entre em contato, fala, irmã, quero muito participar. Não tenho nem como ir, nem o dinheiro para pagar a inscrição. Amém. Isso é família, isso é Cristo. Se você deixar de ir por causa disso, você ainda não entendeu o que é o Evangelho de Cristo. Amém? Porque eu fiz a minha inscrição e eu deixei lá separado mais dinheiro de 2 inscrições. Só, tá aqui. 2 pessoas que precisarem fazer a inscrição e não tiverem como, eu já vou abençoar 2 pessoas. Então você também pode fazer isso. Se você tem condição, deixa Deus te usar, porque Deus nos torna uma bênção quando a gente é abençoado. Se você é abençoado por Deus e não se torna uma bênção, você ainda não entendeu o que é ser abençoado. Deus só te abençoa para você virar uma bênção. Amém? Então seja uma bênção na vida do teu irmão, na vida da tua irmã. Faça acontecer. A gente vai estar programando carona, dormida. A gente vai para lá no sábado, bem cedinho, uma turma. Quem trabalha no sábado pela manhã e não pode pedir folga, vai sábado 2 horas. Então vai sair 2 turmas. Uma galera bem cedinho e uma galera meio-dia. Nós vamos passar o dia de sábado lá, 6 da tarde, a gente vai ter, o rio lá é fantástico para tomar banho. Então a gente vai passar lá o dia moscando no rio, brincando, a gente vai jogar vôlei, a gente vai fazer um monte de arte lá. E aí no final do dia a gente vai ter um estudo bíblico. E a gente vem embora no domingo, no meio da manhã, antes do almoço, para a gente poder almoçar em casa. Tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a Ângela. Ela vai estar responsável por estar fazendo a sua inscrição, tá? Então, se você tem desejo de ir, mas qualquer um desses motivos te impede, ou carona, ou dinheiro, ou dormida, entre em contato com ela, que ela vai estar fazendo sua inscrição e direcionando a necessidade, ou a bênção. Amém? Alguma dúvida? Não, né? Grupo de vida, que dia? Terça-feira. Grupo de vida em ação, que dia? Quinta. Qual é o grupo de vida que está responsável pelo GVA dessa semana? Grupo de vida A está responsável pelo GVA dessa semana. Quem pode ir no GVA dessa semana?
Todo mundo. Inclusive leve um visitante, para ele ter a experiência de viver, fazer alguma coisa para Cristo, em alguém que você nunca vai poder receber em troca. Nem que você queira. Ele não te conhece, nunca mais vai te ver, provavelmente. Então, deixa essa experiência fazer parte da sua vida. Amém? Nós vamos ter também... Tem mais alguma vez aí que eu esqueci? Amém. Glória a Deus. Galera, de olho sempre nas nossas redes sociais. A gente sempre está postando lá no Instagram, no WhatsApp, a nossa programação. Então fique de olho. Mas nosso foco é estarmos ligados no nosso estudo de sábado. Entenda, o nosso estudo de sábado é tão culto como esse daqui, como esse domingo. Eu diria até que é um culto muito mais bíblico do que o que a gente está vivendo aqui hoje. Muito embora seja necessário os dois, mas gente, a última vez que a gente se reuniu ali na chácara do Edson, você não tem noção de como é que é massa conviver mais de perto com essa galera. Sabe, a gente tem a oportunidade de ver realmente quem o outro é. O que ele está precisando de oração. Aonde eu estou precisando de oração. E aonde eu estou precisando me melhorar. Porque vir para cá, ficar 2 horinhas juntos, um sentado do lado do outro, enquanto alguém está falando, e não ter a oportunidade de dar uma palavra torta para ninguém, você não está exercitando o seu perdoar como você deveria. Quer uma oportunidade de exercitar seu perdoar dia 10. Porque dia 10, na hora que você estiver jogando vôlei, se vocês estiverem jogando no time do Vinícius, ótimo, beleza, não tem problema. Mas se vocês não tiverem, ou ele vai ter que perdoar vocês pela segurada que vocês vão dar nele quando ele passar driblando você, ou você vai ter que perdoar ele pelo drible que ele vai te dar e deixar você assim. Oxi, cadê? Isso é o reino de Deus. A comida e a bebida, não. A comunhão, cara. A gente vai ter a nossa comunhão no final do culto, como todo domingo a gente tem. Então, o que eu falo para você? Se você está vindo aqui e não é a primeira vez que você vem, faça alguma coisa pelo nosso momento de comunhão. Traga alguma coisa para fazer parte. Eu estou vendo ali que só tem uma garrafa de café. Quantas pessoas tem aqui hoje? Só uma garrafa de café. Eu fico muito alegre, eu abençoo meu pai, toda a gerendência de quem trouxe essa garrafa de café. Mas eu estou orando, Pai querido, que os meus irmãos estejam tocados em estar fazendo um café cada vez mais gostoso, Senhor, e estar trazendo para esse momento nosso de comunhão, que a gente esteja, meu Pai, compartilhando. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você tem noção de que se você trouxer uma cesta básica para a gente levar lá na beira do rio para alguém que está passando necessidade, você está colaborando com o reino de Deus. Mas se você trouxer uma garrafinha de café daquelas de 250 ml, pequenininha, e colocar ali na mesa da comunhão, você está fazendo a mesma coisa pelo reino de Deus? Só que de forma diferente. É tudo o reino de Deus. O reino de Deus é comida e bebida? Então vamos ficar todo mundo sem comer e beber? Não. O reino de Deus não é comida e nem bebida. É paz, alegria e justiça. Você já viu alguém ter paz e alegria com a barriga vazia? Não. Não tem. Amém? Então vamos estar exercitando. Só tem uma garrafa de café. Então, eu não vou encher minha xícara quando eu for botar meu cafezinho. E no próximo domingo, eu vou me esforçar para estar colaborando com alguma coisa lá. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vai voltar com os nossos mutirões na igreja, né? A gente vai voltar a estar fazendo mutirão aqui à noite para a gente terminar de organizar a nossa estrutura física do prédio. A gente precisa arrumar alguns fios, a gente precisa organizar algumas coisas aqui. Tem inúmeras coisas para a gente fazer.
E durante a semana, nossa semana já está muito cheia. Então a gente decidiu que o melhor dia para a gente estar fazendo os nossos mutirões vai ser nos sábados. Então, separe um sábado. Eu vou estar sempre avisando durante a semana o dia que vai ter um mutirão. E é aquela mesma coisa. O que a gente vai fazer no mutirão? Ah, vocês estão vendo aqueles fios ali? A gente tem que organizar, botar aqueles fios na canaleta, encostar eles ali direitinho, passar direitinho. A gente vai mexer na nossa mesa, a gente vai estar pintando o kids, vai estar reformando o kids, a gente vai estar mexendo no som. Vem pra cá que vai ter alguma coisa para você fazer. Pastor, eu não sei fazer nada disso. Vem pra cá, passa raiva nos outros que estão fazendo. Passa raiva no povo que está fazendo. Vem pra cá, esconde o alicate do irmão Cláudio. Diga assim: irmão Cláudio, vê esse alicate agorinha aqui, rapaz. Olha, foi meu menino. E deixa ele doido. Cadê o alicate? Como é que pode, pastor? Pega a fita isolante, tira e bota na testa dele. Mas traz um cafezinho também. Vem pra cá fazer parte, ficar conversando com a galera, ficar fazendo parte desse momento de comunhão. Amém? Mas de alguma forma, tá junto, cara. Porque tá junto é ser cristão. Faça alguma coisa. Posso nada, eu estou trabalhando hoje à noite, estou tão atarefado, eu não posso nem ir lá brincar com vocês. Ei, descobre alguém que vai e diz assim: ó, vou transferir R$5, você passa na padaria e leva um pão de queijo para a turma lá. Glória a Deus. Faça parte de alguma. Se você não pode fazer nem isso, velho, tira 5 minutos de oração pela galera que vai estar aqui. Diz: honra aquela galera, honra aquele povo que está lá tirando seu tempo, se esforçando para estar fazendo alguma coisa para que teu reino aconteça. Mas de alguma forma participe e faça parte. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé nessa noite para a gente estar orando pelo irmão Aleph, que vai estar trazendo a palavra de Deus para nós nessa noite. Irmão Aleph, sobe aqui. Quantos acreditam que o Aleph é um homem de Deus? Glória a Deus. Quantos acreditam que a Alane é uma mulher abençoada por ter um homem de Deus como o Aleph na vida dela? Quantos acreditam que o Aleph tinha que estar carregando a Alane nas costas para cima e para baixo? Glória a Deus. Isso não soou muito bem não, porque eu vou ter que carregar a minha também. Minha coluna não está muito boa, velho. Não precisa carregar assim nas costas, pode ser do lado, tá, já está reconhecido o esforço, né? A gente leva para o lado assim, segurando na mão. A gente carrega no carro. São mulheres extraordinárias e a gente tem que entender: do lado de um homem extraordinário tem sempre uma mulher extraordinária. Para que ele viesse hoje aqui trazer essa palavra para nós e ser usado pelo Espírito Santo, a pessoa que mais foi usada hoje para que isso acontecesse se chama Espírito Santo de Deus. Mas abaixo do Espírito se chama Dona Alane. Elas são nossas ajudadoras. A gente tem que dar um lugar de honra a ela. Elas são as pessoas que têm o poder de tirar a paz da nossa casa, de destruir a nossa casa, mas elas têm o poder também de edificar a nossa casa, de edificar a nossa moral, de edificar a nossa autoestima. Jonas trouxe aqui uma palavra hoje sobre o dízimo e oferta. Metade dessa palavra responsável é a Dayana. Porque se ela não tivesse tornado ele bem e motivado ele e proporcionado um dia para ele chegar aqui, tá preparado, bem e edificado para trazer essa palavra, seria muito difícil de fazer isso. E a nossa oração é para que Deus torne você, que ainda não tem um homem, uma grande mulher de Deus. E a nossa oração é para que você que está com a sua mulher de Deus longe, que Deus esteja trazendo ela de perto. E você que é uma grande mulher de Deus dessa igreja, Deus vai mandar um homem de Deus para você estar auxiliando e sendo essa auxiliadora, sendo... Rapaz, essa mulher está cheia de Deus nessa igreja, meu amigo. Eita glória, recebe em nome de Jesus. Porque se você é uma grande mulher de Deus que edifica a casa, Deus vai mandar um homem de Deus para estar do teu lado, sendo o seu suporte espiritual, o seu guia espiritual. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus, porque Deus é um Deus completo e Ele quer fazer as coisas completas. A gente tem que imaginar que às vezes a gente fica bem assim, ó: Senhor, mande um homem de Deus para que eu possa edificar junto com Ele. E aí Deus olha e diz assim: tá, mas o homem de Deus também está lá orando. Pai, manda uma mulher de Deus.
Enquanto você não se tornar mulher de Deus, que eu daria para um homem de Deus, porque Deus não vai colocar uma mulher destruidora para estar do lado de um homem de Deus, vai? Não, lógico que não. Se torne cada dia mais um homem e uma mulher de Deus na presença dele, que o teu companheiro vem. Amém? Amém? Vamos orar? Pai querido, estamos aqui nessa noite, Senhor, para receber mais de Ti. O Senhor escreveu hoje de forma personalizada uma palavra para a igreja Adebe Barreiras. Nem todos que deveriam ouvir essa palavra estão aqui nessa noite, mas todos que estão aqui nessa noite vão ouvir a palavra que foi preparada exclusivamente para eles. Que eles possam receber com atenção tudo aquilo que Deus tem para entregar para ele. Que o Senhor use o Aleph como o Senhor nunca usou antes. E que Ele entregue tudo que o Senhor colocou no coração dele. E que nós possamos estar nessa noite como uma terra fértil a ser semeada. E que essa semente germine no nosso dia a dia através das nossas ações. Usa Ele, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus, amém? Amém. Então felizes mesmo, viu? Glória a Deus. Gente, é muita alegria estar aqui, muita satisfação no meu coração estar aqui com vocês essa noite, para juntos compartilharmos um pouquinho do que Deus colocou no meu coração essa semana. E geralmente a gente prega aqui, eu, o pastor, quem quer que seja, e nas terças-feiras a gente acaba replicando essa mensagem no grupo de vida, porque às vezes o tema é tão legal e a gente acaba entendendo de Deus que há uma necessidade da gente poder falar mais sobre isso. E essa semana no grupo de vida do grupo A, que agora tem um nome, tá? O grupo A tem um nome. Falou grupo A, já teve gente que falou, nós temos um nome? Não é mais grupo A. O grupo chama Saluz, Sal da Terra e Luz do Mundo. Então o grupo A está agora batizado de Saluz. Então nós compartilhamos essa palavra lá. Foi na casa do Kel, a Ângela trouxe esse tema. E foi muito rico para nós, foi algo muito edificador. E eu gostaria que a gente continuasse compartilhando um pouco daquilo que Deus colocou ali. E abre a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Diferente ali, gostei. Vamos ler a palavra de Deus. Quem puder acompanhar, ou se estiver com a Bíblia aberta, pode acompanhar comigo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Só esse versículo, pode deixar ele na tela. E nós lemos esse texto todo no GV da terça-feira, e foi algo muito edificante. Nós podemos compartilhar um pouco sobre as tempestades da nossa vida, como suportar as tempestades da vida, que nós vamos ler os textos seguintes, mas dando o spoiler da história, Jesus acalma a tempestade ali. Então ali há uma tempestade, se levanta com os discípulos, Jesus acalma ela. Mas se a gente for analisar bem, e a gente conhecendo quem é Deus na nossa vida, a gente pode saber que se o versículo acabasse aqui e iniciasse o capítulo 5, estava tudo certo. Por quê? Porque Jesus disse que eles iriam atravessar para o outro lado. Não havia tecnicamente uma necessidade de acontecer aquilo, uma vez que Jesus tinha dito: vamos para o outro lado. Em outras versões ele vai dizer: vamos para a outra margem, vamos atravessar para o outro lado. Uma vez que Jesus diz algo a respeito de alguma coisa, automaticamente isso está consumado e selado. O texto poderia acabar aqui e iniciar chegando do outro lado. Jesus fez uma cura, que aí vai chegar o momento da expulsar do demônio, que vai jogar para os porcos. Então aqui acabaria o capítulo. Porém, para que nós tenhamos uma lição, para que nós venhamos a aprender e a amadurecer, Jesus nos traz essa história. E a gente vai continuar aqui. 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Próximo. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro.
os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Próximo. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Volta para o 35, por favor, Davi. Jesus estava com a multidão ali, terminando de pregar. Ele fala para os seus discípulos: vamos para o lado de lá. E quando ele fala isso para os seus discípulos, um tema se levantou no GV. Como pode os discípulos andando com Jesus, sabendo como Jesus era, os milagres que eles faziam, como é que eles têm ainda a condição de duvidar, sabendo que Jesus estava no barco com eles? Como é que pode? Que homem é esse? Que os homens estavam fracos na fé, que os homens não conseguiu saber que Jesus estava no barco com eles? E ali a gente vai entender um pouco da história, porque se você analisar, houve 400 anos de silêncio, até João Batista clamar no deserto que o Messias viria. O Messias havia uma profecia, mas havia 400 anos de silêncio. Do último livro do Antigo Testamento até o início do livro de Mateus, há 400 anos de silêncio de Deus ali. Não havia uma voz profética, uma voz que clamasse em nome de Deus ali. Então Jesus chega e começa a trajetória do seu ministério. João Batista o batiza e ele inicia a sua trajetória. E então você vê os homens que Jesus seleciona. São homens simples. Homens que, se você pensar na história, eles estavam debaixo de uma opressão. Foram os persas, foram os gregos, depois com Alexandre o Grande, e passa os romanos. Então ali havia uma opressão sobre eles. Automaticamente, o conhecimento, a informação, o evangelho de forma pura estava muito mais apagado. Ali havia um evangelho legalista dos fariseus, e eles estavam debaixo de uma legalidade que não era o evangelho que Deus havia proclamado desde o início através dos seus profetas e que iria começar com Jesus. Então havia uma distorção. Então quando Jesus começa o seu ministério, eles estão vendo o quê? Que coisa extraordinária. O cara faz milagre, o cara está doente ali, ele vai lá, cura, ele restaura, ele faz. Então ainda havia alguns limites e barreiras mentais e espirituais que os discípulos tinham. E era natural isso, porque eles não tinham a informação que deveria. Eles estavam no processo de maturidade, eles estavam crescendo em maturidade. Jesus estava lapidando os discípulos para algo maior que viria. Porque se você pegar a Bíblia e for direto para o livro de Atos, você vai ver os caras voando, os caras fazendo coisa extraordinária. O Filipe, ele se transporta de um lugar para o outro, é o teletransporte. O Pedro pega e não sei quantas mil almas se convertem. O Filipe consegue alcançar um homem no meio do nada. Então assim, eles estavam num processo de maturação. Porém, se você lê os evangelhos, você vai falar: peraí, esses caras que estão fazendo isso tudo em Atos, são esses mesmos dos evangelhos? O mesmo que negou, o mesmo que correu, esses são os mesmos que estão em Atos fazendo coisas grandiosas? São. Porque eles estavam no processo de maturidade, eles estavam no processo de crescimento. Ali era o início do ministério de Jesus. Então eles estavam aprendendo com o mestre. Então essa história, por mais que ela pudesse acabar aqui, iniciar o outro capítulo, ela continua, porque a gente precisa aprender. Com a maturidade que eles estavam tendo, elas também servem para nós. É um momento da gente crescer. Então Jesus está trazendo para os discípulos um momento de crescimento e amadurecimento. Então eles estão vendo ali o início do ministério, então eles realmente duvidaram. Agora, é algo incrível, porque se a gente olhar para nós hoje temos a Bíblia, nós temos o conhecimento, nós sabemos que Jesus morreu, nós sabemos que Ele ressuscitou, sabemos que Ele está no céu, temos o Espírito Santo de Deus, conhecemos todos os prodígios e maravilhas que Jesus fez e sabemos que isso se aplica na nossa realidade hoje. E mesmo assim a gente critica os discípulos pelo que eles fizeram, sendo que eles não tinham metade das informações que nós temos hoje. E hoje, com a informação toda que a gente tem, a gente duvida do mesmo jeito, às vezes até pior. Às vezes do mesmo jeito que eles duvidaram lá, a gente duvida às vezes até pior, porque hoje você tem uma informação, e ali eles estavam no processo de amadurecimento. Mas Jesus olha para nós com um olhar de misericórdia, porque Ele vê que nós também estamos crescendo. E mesmo que a gente duvide diante dessas condições todas, Jesus está vendo que nós estamos crescendo. Há um processo diferente com eles, é um tipo de tratamento que Jesus está dando. Conosco, é outro tratamento que Ele vai dar. Então existe ali um processo de maturação na fé.
O poder de Deus, ele é ilimitado, e hoje a gente sabe que é ilimitado. A gente sabe que não há limites para aquilo que Deus pode fazer, não há barreiras para aquilo que Deus pode fazer. Porém, ali havia um ajuste a ser feito. Se a gente pensar, a gente vai falar, pronto, mas essa defesa está fraca, porque os discípulos tinham Jesus fisicamente com eles. Havia uma instrução, um olho no olho, um negócio do fala comigo, mestre, que ele pegava na tua mão e falava contigo. Hoje a gente não tem um Jesus olho no olho aqui, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que foi um presente de Jesus para nós, de Deus para nós, e ele habita em nós. Então acaba que a balança está equilibrada. Não há como a gente questionar o posicionamento dos discípulos, porque não há uma defesa boa para a gente. O que a gente tem que fazer é entender que nós precisamos crescer e amadurecer na fé, assim como eles. Assim como eles cresceram e chegaram a um momento que eles estavam voando, que a gente gosta de falar. Eles estavam entendendo quais eram os princípios, o que eles tinham que fazer. A gente vai crescendo assim também. A gente também não pode pensar que vai chegar do dia para a noite. Hoje eu aceitei Jesus, eu já tenho que... Cara, é um processo. Foi o início do ministério e eles estavam processando as informações e conhecendo Jesus. Quando você entende Jesus na sua vida, você vai passar pelo mesmo processo de crescimento, de conhecimento e amadurecimento. É óbvio que alguns, às vezes, vão na frente dos outros, mas é por conta do interesse e disponibilidade. Então, o versículo nos aponta, vamos para o outro lado, existe um apontamento final. Jesus já mostra o destino. O destino é o outro lado da margem. Eles estavam no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lago enorme e eles passam de um lado para o outro. Então, ali já havia um apontamento. Jesus disse, vamos aqui até o lado de lá. Então, o destino está traçado. Porém, no processo, no caminho do barco, coisas podem acontecer. E exatamente nesse caminho que a tempestade sobrevém sobre eles. Independente do que você pensar, se Deus diz a seu respeito, eu vou restaurar a sua casa, o destino está traçado. Se Deus diz a seu respeito, eu vou restaurar o seu casamento, o destino está traçado. Se Ele diz a seu respeito, eu vou te abençoar com algo que você deseja, o destino está traçado. É óbvio que vai ter um processo, um barco a ser passar por um processo de barco ali, você vai ter algo a navegar, você vai navegar até chegar ao seu destino, mas se Jesus diz algo ao seu respeito, você tem que entender que Ele vai sempre te apontar para o final. Havia uma profecia de Jesus. E quando a profecia acaba? Quando Jesus chega. Não é que a profecia em si acabou. Ela vai acabar se encerrando porque aquilo que era profético se tornou real. E Jesus vem, Jesus morre por nós. E aí onde é que a gente vai agora? Há uma vida eterna para você, uma salvação para você. E onde é que a salvação começa? Jesus morreu e ressuscita e Ele salva a gente. Então ali, quando Ele diz que algo está posto, Ele vai apontar para a gente um destino final. Só que o que mais incrível é, os discípulos conheciam Jesus. Eles conheciam Jesus e eles sabiam que era Ele que estava falando. Não há um tipo qualquer de... Eles não retrucam. Se você for olhar o texto da Bíblia, eu não vou abrir para vocês lerem. Em Marcos também, você vai andar alguns capítulos e você vai ver Jesus andando sobre as águas com Pedro. E quando o texto inicia, eles vão falar, Jesus insiste com os seus discípulos para que eles vão na frente, porque os discípulos não queriam sair de perto de Jesus. Aqui quando Jesus fala para eles, vamos para o outro lado, não há questionamento. O texto é claro, é tarde. O 35, é tarde, já é chegado à noite. Então eles poderiam falar, mas mestre, vamos esperar até amanhecer. É mais seguro quando tiver de dia, para a gente poder pegar a embarcação e partir. Mas não há um questionamento, porque se Deus disse algo a respeito, que faria, que deveria ser feito aquela hora, aquele momento, não se questiona. Então eles ou escutam a voz do Senhor e eles vão. O que eu quero dizer para vocês? As nossas vontades, elas são fortes. Os nossos desejos, eles são fortes. Você tem uma opinião formada, você quer algo na sua vida, e você precisa começar a conseguir distinguir se é a tua vontade ou se é a voz de Deus. Porque ali não foi a vontade dos discípulos. Quando eles entenderam que Jesus mandou eles irem para o outro lado, a vontade é esmagada, totalmente suprimida, porque Ele falou que era para ir para o outro lado. Esquece o que eu penso, esquece que está de noite. Ele falou que é para ir para o lado de lá, vamos entrar no barco e vamos. Então Jesus, quando diz algo ao seu respeito, ele simplesmente diz, faz, e você tem que fazer. Ele diz que vai ser assim e vai ser. Então a gente tem que parar para pensar se a gente está conseguindo distinguir a minha vontade, o meu desejo, da vontade de Deus. Porque
é complicado hoje você falar assim, mas eu não tenho um Jesus físico para eu poder encostar no trono e ajoelhar e falar, Senhor, eu tenho essa demanda para você me ajudar a resolver. O que eu faço? Você não tem isso, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Porém, nós temos vontades e às vezes os desejos e as nossas vontades, elas são tão fortes que você não consegue escutar a voz de Deus falando com você, por conta dos seus desejos e das suas vontades. Vocês querem um exemplo prático? Vinícius, faz favor, meu amigo. Vem cá. Eu boto no fogo mesmo. Vem cá, meu amigo. Sobe aqui. Corre, atleta. 3 quilômetros é pouco para ele. Fica aqui de costa pro povo. Fica aqui. Toma o microfone. Ei, você não vai poder virar, tá? Você vai ficar de costa para todo mundo aí, beleza? E nós vamos entender o que é ouvir a voz. Como é distinguir a voz, se ele vai conseguir identificar. Eu vou lá embaixo, vou entregar o microfone para alguém. Esse alguém vai falar alguma coisa com você e você vai dizer quem é que falou. Beleza? Sem olhar para trás, só vai olhar quando eu subir de volta. A pessoa vai falar, oi, boa noite, Vinícius. Se você souber quem é a voz, você vai falar, é fulano. Se você não souber, perdeu. Você pode falar, oi, boa noite, Vinícius? Oi, boa noite, Vinícius. Quem é Vinícius? Sabe, Vinícius, quem é? Pode repetir? Não. Você já ouviu? Sabe quem é? Não, já vi que não. Você pode dar um oi, boa noite, Vinícius? Boa noite, Vinícius. Quem é Vinícius? 10. Muito bem. Vamos ver se a gente dificulta para o homem. Você pode dar uma boa noite, Vinícius? Boa noite, Vinícius. Quem é Vinícius? Lascura. Dificultou, Vinícius? Dificultou? Tá ficando difícil? Vamos ver agora. Dá uma boa noite para Vinícius. Boa noite, Vinícius. Quem é Vinícius? Oh, Jesus. Quem é Vinícius? Quem é Vinícius? Pelo amor de Deus, me diga aí. A mulher. Pronto. Pode virar, Vinícius. Espera aí, moço, espera aí. Vocês entenderam a diferença? Porque quando a gente fala de identificar a voz, ele não estava vendo. Então a primeira pessoa foi aquela, faz assim, foi ela que deu boa noite para você. Depois foi 10. Depois foi a Van, você não conseguiu identificar também. E por último foi a dona patroa, certo? Que você conseguiu identificar. Qual foi o mais fácil? A dona patroa. Exatamente aqui que a gente vai chegar. Obrigado, Vinícius. Aplausos, meu amigo Vinícius, corajoso. Gente, quando se trata de vida com Deus, não é muito diferente. Sabe por quê? Porque Vinícius não conseguiu identificar fácil a voz de quem ele não se relaciona. Ele não tem um contato com você, ele não tem uma proximidade com a Van, mas ele já tem um contato com a 10 e é óbvio que ele tem um contato com a patroa dele. Então, quando você escuta a voz de alguém que é familiar a você, você consegue identificar mais fácil. E quando fala de Deus e você, não é diferente. Porque se você sabe quem Ele é, e você tem um relacionamento com Deus, é mais fácil você conseguir ouvir a voz dele. Você vai conseguir identificar porque você tem uma intimidade com Ele. A ponto dele falar Vinícius, ele fala, eis-me aqui. Assim como foi Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Então você que se houver um relacionamento, você consegue identificar a voz de Deus. A gente entender a distinção de vontade e voz de Deus está totalmente atrelada à sua intimidade com Deus. E aí que a gente vai pegar. Porque quando ele diz, vamos para o outro lado, ninguém vira para perguntar, simplesmente entra e vai. Se Deus fala com você e você tem uma intimidade, um relacionamento com Ele, você não vai questionar, porque você sabe que é Ele falando com você. Se Jesus fará algo para você na sua vida, você vai conseguir identificar se você estiver sensível
A voz do mestre. O mestre fala e você sabe desde quando você se relaciona com ele. Mas existe algumas necessidades para isso. Você precisa aprender que você precisa exercer disciplinas. Você precisa ter relacionamento através de disciplinas espirituais que você vai fazer. Essas disciplinas são formas que você vai alcançar a intimidade para poder conseguir entender a voz de Deus. Existem pessoas que elas têm um relacionamento com Deus de forma íntima. Tem pessoas que têm sonhos, visões. Tem pessoas que Deus fala de forma audível aos seus ouvidos e ela consegue revelar coisas incríveis. É uma forma extraordinária de ouvir a voz de Deus. É óbvio que é. Só que no dia a dia conosco existe também um preço para isso. Existem dons que são distribuídos para isso. Mas eu estou falando do nosso dia a dia, do que a gente chama feijão com arroz da fé. É você saber que você precisa intensificar o seu ensino da palavra e você precisa orar. Sem oração e sem leitura bíblica você não vai conseguir saber a voz dele, porque o que ele quer te dizer está escrito aqui. E o que ele quer às vezes te contar está dentro de você com o Espírito Santo. Então você precisa orar mais e entregar a sua vida em oração para ele. Se eu te fazer outro exemplo, eu vou usar hoje muitos de vocês nos exemplos e arrochando assim para essas questões dos casais. Vamos lá. Vamos fazer com o irmão Ednei. Pode ser, irmão Ednei, você? Mas vai ficar por aí hoje, eu vou lhe dar a colher de chá. Fique por aí. Em nome da esposa do senhor, eu sou péssimo de nome. Nome é? Seu nome? Ele não sabe o nome dela, não? Ah, tá. Dediane, irmã Ednei. Vamos lá. Eu pensei que se ela falou qual é meu nome, ele ficou assim. Falei, poxa, agora se não souber, acabou. Vou descer, vou embora. Mas vamos lá, irmã Ednei. Imagina só, é só um exemplo, tá? É algo hipotético. Vou usar ele para poder ficar mais didático, para a gente poder entender. O irmão Ednei levanta de manhã, fala: oi amada, bom dia, vou trabalhar. Parte para o seu trabalho. Chega 9 da noite, fala: oi esposa amada, boa noite. Estou cansado, vou tomar um banho e vou dormir. Partiu dormir, que amanhã eu tenho que trabalhar. Ela entende, ele deita e vai dormir. No outro dia, a cena se repete. Oi esposa, bom dia amada, beleza? Vou trabalhar. Chegou, boa noite, vou dormir. Qual o nível de relacionamento que eles estão construindo? Como é que eles vão conseguir entender um ao outro, se relacionar, resolver problemas, conflitos? Como eles vão fazer isso se eles não têm um tempo de qualidade, um tempo juntos, um tempo de conversa? Não vão conseguir. Imagina você, ele levanta, tem 3 meninos, beijo nos 3, bom dia fininhos, bi, beijou, partiu. Chegou 9 horas da noite, os meninos estão dormindo. Outro dia a mesma coisa, beijou nos meninos, trabalho, os meninos estão dormindo. Como eles vão construir um relacionamento com o pai? Como eles vão ter um tempo de qualidade com o pai? Obrigado, irmão Ednei. Hoje foi light, tá vendo? Foi light. Só usei ele como exemplo para vocês entenderem de forma didática que o relacionamento, ele precisa ser construído. A gente tem que parar aí de criar desculpa e achar que não é necessário, porque se você quer ouvir a voz de Deus e viver uma vida plena, você precisa se relacionar com Deus. Você precisa entender isso. Imagina você na vida cristã, acordando de manhã e falando: Senhor, bom dia, Deus, vou trabalhar. Agora é você e Deus. Chegou à noite, ajoelhou no pé da cama: Deus, vou dormir. Não é o mesmo nível de relacionamento que vocês acabaram de discordar se fosse um casal? E se fosse com Deus, é diferente? Não é a mesma coisa. O nível de relacionamento ele precisa ser aprofundado. Eu não quero trazer esse trecho inicial como algo pesado, como algo que vocês venham a sofrer e se martirizar. Eu só quero criar uma reflexão em nós, algo que a gente consiga entender que os discípulos estavam crescendo e que nós precisamos crescer. A partir do momento que a gente consegue ouvir a voz de Deus e identificar, isso fica muito mais fácil. A gente vai conseguir voar mais, a gente vai conseguir elevar o nosso nível de adoração e de conhecimento a partir do momento que a gente consegue exercer essas disciplinas espirituais, leitura bíblica, oração, intensidade da palavra. Sabe por quê? Porque existem pessoas que conseguem acordar de manhã e fazer a sua disciplina. Levantei, orei, sentei, fiz meu devocional, partiu trabalhar, consegue manter uma disciplina constante. Existem pessoas que não conseguem, essas pessoas que não conseguem, eu me encaixo nelas. Eu não tenho uma disciplina de levantar o horário X, fazer isso. Tem dia que eu levanto que eu faço, tem dia que eu levanto que eu não faço, tem dia que eu vou fazer no carro, vou botar música no carro e aí eu falo: Deus, leva o carro só que eu vou louvando. E tem dia que eu vou fazer uma disciplina. Então cada um tem seu jeito. O que a gente precisa entender é a necessidade de fazer.
fazer, manter uma disciplina. Minha mulher pega no pé. Eu não vi você orando essa semana. Eu falo, amor, não orei essa semana aqui em casa não. Mas lá no trabalho eu estou com 24 horas no ouvido, o trem, ouvindo louvor, ouvindo a música. Tem dias que ela já chega, já estou fazendo. E ela já tem uma disciplina de fazer. A gente estava falando ontem lá em casa. É diferente em quase tudo. Eu falo para ela, dá certo porque Deus quer. Ela fala, não, porque a gente quer também. Porque a gente tem umas diferenças quase absurdas de gosto, de estilo, de quase tudo. Mas a gente entende que as disciplinas espirituais precisam ser mantidas. E é esse momento que você precisa entender. Que se para Deus se relacionar com você, você precisa buscar um relacionamento com Ele. E você só vai conseguir ter esse relacionamento quando você manter as suas disciplinas ativas. Manter as suas disciplinas constantes, manter as suas rotinas em dias com Ele. Se você conseguiu fazer nessa semana, você não fez nenhum, mas você começou fazendo um dia, dê glória a Deus e glorifique por esse um dia. Vamos para a semana seguinte, ver se a gente consegue fazer 2 dias, e a gente vai aumentando gradativamente, porque se um cara quer emagrecer, ele não começa correndo 5 quilômetros, ele quer fazer um emagrecimento, ele começa dando uma caminhadinha. Na vida da fé é a mesma coisa. Se você não tem hábitos e disciplinas, não comece sendo rígidos com você mesmo. Comece devagar, mas não deixe de começar. O começo é crucial para o sucesso. Quando você consegue começar algo para Deus e você começa a fazer, você já começa a se animar, porque eu vejo nos GVs, é algo que a gente vê em quase todo GV. A gente começa a falar e aí todo mundo começa a compartilhar algo de Deus. E você vê pessoas falando, mas Deus falou comigo e eu fiz isso aqui, eu fiz isso e foi uma maravilha. E você vê o brilho no olhar daquela pessoa que Deus falou. Sabe por quê? Porque você consegue falar assim, gente, olha o tanto de gente desse mundo, e Deus falou comigo. Deus me usou de uma forma especial, extraordinária para a vida de alguém. Ou então Deus edificou a minha vida me dando uma palavra de forma assim, olha, extraordinária. Você fica arrebatado de alegria quando você entende que dentro de todo mundo, Deus parou para falar com você. E Deus fala com você desde que você esteja sensível à voz dele. Quando você consegue identificar a voz do mestre e ele fala, independente da distância, você de costa como Vinícius estava, ou você de frente como eu estou, se você tem um relacionamento com Deus e você o conhece, ele vai falar com você e você vai falar, eis-me aqui. Isso é simples, mas você precisa começar. Comece, não deixe de fazer a disciplina espiritual, não deixe de buscar mais e mais e mais de Deus. Sabe, agora tem uma coisa que é diferente. Se eu disser para Gustavo, bicho, Deus vai te abençoar, amém? Deus tem grandes coisas para a sua vida, amém? Logo, logo você vai ter um filho, amém? Você vai trocar de carro, amém? Tudo isso é bênção que eu declaro pela vida dele. E eu tenho a condição de fazer isso. É um amigo, eu amo o Gustavo e quero bênçãos para a vida dele. Porém, essas coisas que eu digo a ele, é um desejo do meu coração que se realize. A diferença de relacionamento de Deus e de relacionamentos humanos exatamente é essa. Porque o que eu falo para você tem um peso espiritual, porque Deus está vendo o que eu estou falando. Mas só vai se realizar se Deus quiser. Então se Deus falar, meu amigo, eu posso falar até o contrário, cara. Não vai acontecer. Sabe por quê? Porque só acontece o que Deus fala. Eu posso desejar o que eu quiser para a sua vida. Só vai acontecer na sua vida não porque eu estou dizendo, mas porque Deus está dizendo. Porque eu posso querer coisas boas, nossas relações humanas, elas têm essa condição de você querer conhecer, ter intimidade e falar algo a respeito. Mas as relações que a Bíblia mostra aqui, só vai acontecer, não é porque os discípulos disseram, não, nós vamos com Jesus. Não, é porque Ele falou. É do lado de cá para o lado de lá. Isso é suficiente. Então, quando Deus diz algo a seu respeito, meu amigo, independente da voz contrária, independente de quem se levante, se Deus diz algo a seu respeito, toma posse em nome de Jesus, porque vai acontecer. Vai acontecer porque foi da boca de Deus que saiu. E se Deus falar algo é bom, e se Deus quer algo a seu respeito, declare sim, Senhor, vem em mim, sim, Senhor, eu quero, eis-me aqui. E vai acontecer na sua vida, amém? Algo importante nessa história é que os discípulos entenderam quem estava no barco com eles. Porque quem vai com você no barco da sua vida faz toda a diferença na sua história. Automaticamente eles falaram, vamos, entraram todo mundo no barco. Mas quem estava no barco com eles? Quando a turbulência começou.
Quem eles puderam recorrer quando o mar se levantou e as águas ficaram revoltas? Eles puderam entender que Jesus estava ali. Mesmo dormindo, tranquilo no seu travesseiro, ele estava ali. Algo interessante porque Jesus, ele veio ao mundo e ele era homem 100% na totalidade. E era Deus também 100%. Ele estava cansado de um dia, chegado à noite, ele foi atravessar. Quem não sente aquele sono de 6 horas? Quando dá 6 horas, o tempo muda para anoitecer. Você já começa a sentir o cansaço. E você tem aquele soninho. E Jesus está mostrando aqui que o sono de 6 horas também chegou. E ele era homem para isso. E ele foi dormir. Mas quando os discípulos o levanta de forma radical ali, abrupta, ele levanta e ele fala: mas eu também sou 100% Deus. E ele levanta e acalma a tempestade e aquieta o mar. Então entenda você. Quem você leva no barco da sua vida, ele tem que fazer a diferença. Sabe por quê? Porque se você entende que você não precisa de Jesus, e você entende que você quer caminhar sem Jesus, quando o mar se levantar, você vai clamar para quem? Se você não conseguiu entender que quando o barco saiu, Jesus não estava, mas se o Jesus está no barco, mesmo que ele esteja quietinho ali, quando o mar se levantar e quando a dificuldade, a tribulação se levantar na sua vida, você vai ter para quem clamar. Amém? Eu gosto muito de vocês. Vocês moram no meu coração, boa parte. Tem gente que eu já posso falar que é amigo do peito. Mas quando eu vim para cá, eu não vim para conhecer ninguém de vocês. Eu não vim conhecer nenhum de vocês. Não era um objetivo de vida meu e da minha família. Eu vim porque eu tinha uma proposta de trabalho. E era uma proposta boa. E foi Barreiras o lugar que eu recebi essa proposta. E eu não vim pensando: eu vou chegar em Barreiras e eu vou procurar a igreja Adeb para ver se tem uma galera lá. Tem um tecladista aqui com os braços quebrados. E vai ter assim. Não, eu não vim procurar isso. Eu vim porque eu sabia que existia uma proposta de trabalho que seria um crescimento profissional para a minha vida. E automaticamente a minha família, ué. Não vou enganar vocês. Porém, quando a gente chegou, as coisas de Deus aconteceram para que eu viesse para cá. E hoje eu dou graças a Deus que eu tenho uma família que eu posso contar. Tenho irmãos e amigos que eu posso contar. E quando eu falo isso, pelo que eu vou dizer aqui, quando a gente sobe aqui, quem quer que vai pregar? Ou eu, ou o pastor, a Tiara, a Dayana, não importa. Quem sobe aqui, Deus tem uma forma de falar e fazer. Todo mundo que sobe para pregar, Deus usa de um jeito. Sabe, alguns são um pouquinho mais doidinhos, outros são um pouquinho mais centrados. Mas Deus tem que estar no negócio. Isso é prerrogativa principal. E cada um vai ser usado da forma como Deus quer. E assim, às vezes eu tento trazer algumas coisas que eu trago aqui para que vocês entendam que as coisas da nossa vida são muito relacionais e muito pessoais, sabe? E quando eu falo para vocês que eu vim sem o objetivo de conhecer vocês, é porque era verdade. Eu vim para o trabalho, acabou que eu conheci vocês de contrapartida e para a minha vida foi um adendo, uma bênção maravilhosa. Porém, eu aqui, quando eu saí de Conquista, fui para Bom Jesus da Lapa, fiquei 6 meses em Bom Jesus, surgiu a proposta de Barreiras. Quando eu vim para Barreiras, no mesmo tempo, surgiu outra para Conquista para voltar. Aí a gente balançou, não foi, amor? A gente balançou. E agora vamos para a Conquista, vamos para Barreiras, vamos orar, vamos ver. E o caminho, a passagem que Deus deu era só de ida. Não tinha uma passagem de volta para a Conquista ainda. Então a gente entendeu que não tinha resposta para a gente voltar. Então a gente continuou, a gente veio para cá. E quando a gente chegou aqui, estava tudo correndo muito bem. E com 9 meses a empresa que eu trabalhava, no ramo de atividade que eu trabalhava, encerra a atividade, eu estou desligado da empresa. E agora o caminho é voltar ou não é voltar? Porque se eu vim para cá com esse objetivo e automaticamente a torneira fecha porque eu precisava. E agora é hora de voltar para casa ou não é hora de voltar para casa? E aí a gente vai entender. Cadê a resposta de Deus? Cadê Deus falando comigo que eu preciso voltar ou que eu não preciso voltar? E a gente foi para orar para isso. A gente orou, a gente foi interceder e entender de Deus o que estava acontecendo, porque era algo que a gente não esperava. Querendo ou não, a gente faz compromisso, a gente acaba ali querendo que tudo dê certo. E minha esposa vira para mim e fala: amor, eu estou orando, Deus falou comigo que é hora da gente depender totalmente de Deus. Falei: totalmente totalmente, é tudo. Falei: o desafio vai ser daqueles. Ela: mas eu estou orando, ele está falando que é totalmente, é tudo. A gente tem que depender de tudo. E que a gente não deve voltar para casa não.
Ele não mandou voltar e para mim também não tinha falado para voltar. Se o passagem foi de ida, eu não tenho passagem de volta. Enquanto eu não tiver uma passagem de volta carimbada por Deus, eu tenho que ficar. Mas existe uma coisa na nossa vida que é aquilo que eu falei anteriormente, é vontade. E a sua vontade? A minha vontade é de estar bem. Minha vontade é de estar tranquilo, minha vontade é de estar com uma vida saudável. Quando a empresa encerrou a atividade, os meninos de Conquista já souberam, porque tinha uma ligação. Já me ligaram, eu trabalhei lá 8 anos com ele. Velho, eu tenho um projeto para você, você vai tocar aqui comigo, o carro já está pronto, o salário é X, você vai rodar curtas distâncias, você vai estar em sua casa todos os dias, vai ser tranquilo para você. E aí, volta ou não volta? Não volta. Não volta, não volta. Ele me liga depois de novo. Você vai voltar? Cadê você? Eu falei, rapaz, que ele é um amigo. Eu falei, bicho, tô apaixonado pelo Oeste, bicho. Ele é mesmo. Eu falei, o Oeste me conquistou. Eu não vou conseguir voltar agora. E aí eu não volto. E eu continuei sem trabalhar. E não volto. Porque Deus não me mandou voltar. Deus me mandou atravessar para o outro lado e não me mandou voltar. E quando a gente acaba entendendo isso, eu falo essas coisas. Quem conhece um pouquinho da minha vida, um pouquinho de mim, sabe que como é que eu sou. E eu não falo isso para que você fale, poxa, que cara, olha que cara que viu, falou que não ia voltar e não voltou mesmo. Não, eu quero para que vocês entendam que no meio desse caminho eu tive muito medo. No meio dessa trajetória teve horas que eu falei, Jesus, eu não vou aguentar não, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Estou deixando minha família, meus pais, meus sobrinhos, a família de Lani, que me acolhe como um filho, que gosta mais de mim do que dela às vezes. Então é uma família que tem um amor por mim absurdo. Então eu sabia que eu estava deixando todo mundo lá por algo que Deus disse que eu deveria fazer. Então quando a gente faz isso, não é só fé. É fé, é confiança, é os dois pés. É algo que você precisa estar bem posicionado. E tem horas que o medo vem sim. É óbvio que eu tive medo. É óbvio que muitas vezes eu tremia para falar, amor, vamos voltar, não tem condição. Olha aqui, amor, eu não vou receber dinheiro da onde? Onde é que vai entrar o negócio? Como é que nós vamos pagar as contas? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E aí eu liguei para o pastor, falei, pastor, eu preciso conversar contigo na sua casa. Vamos marcar um café na sua casa. Você faz o cuscuz, faz o café, que eu vou com a patroa e o menino. Proposta, ó, top, né? Ele falou, vem. Eu falei, olha, como diz Fábio, as coisas melhorando. E a gente foi. E na casa do pastor tem uma coisa engraçada, porque tem uma vizinhança complexa. O vizinho sentiu o cheiro do cuscuz e o vizinho foi lá comer cuscuz. Que é isso, vizinho? E o vizinho foi comer cuscuz com a gente. E na verdade a gente chamou o vizinho. Então o vizinho foi, a gente conversando, e no final da conversa a gente falou, olha, as condições são essas, a empresa encerrou aqui, mas a gente entende que não é o momento da gente voltar. A gente vai continuar orando para que Deus abra uma porta. E aí, a gente continua orando. E a pastora ainda fala para a gente o seguinte: eu estava orando recente e Deus, eu vi vocês na igreja, atuantes, trabalhando. Eu não via vocês voltando para lá. Fiquem em paz, vocês não vão voltar não. E reforçou aquilo que Deus já estava falando com a gente, que não era para a gente voltar. A gente continuou e perseverou, mesmo sem torneira de recurso para nada. Eu utilizei o recurso que eu tinha, utilizei as rescisões, os trens, esperei o seguro-desemprego cair na conta e fui esperando. E mesmo usei as economias que tinha, rapei tudo e fui pagando minhas contas para honrar compromisso. E toquei a vida sem trabalho, não tem problema não. Se Deus falou que estava com a gente, tá. E a gente foi. E aí o Gustavo sabia disso, passou meu currículo para a Kézia me chama para conversar. Falou, olha, eu tenho uma pessoa lá trabalhando, mas eu tenho uma proposta para você de X, se você estiver disposto, aí e tal, vamos fazer assim. Agora eu não tenho pressa, se você quiser, você vai. Se você não quiser agora, você pode usar o tempo que você precisa. E aí eu falei, ó, beleza. Quando eu saí de lá, Deus falou no meu coração, não é agora. Eu falo, meu Deus, Senhor Jesus, arrumei um negócio aqui agora, a mulher ali conhece a gente, tá tudo certo. Como é que você me fala que não é agora? E ela falou, quando você quiser, você me responde. E eu não respondi ela. Eu não dei resposta, que Deus falou que não era agora. Se eu tivesse falado que era agora, meu problema estava resolvido. Eu tinha trabalho, eu continuava aqui, estava tudo certo. Mas Deus falou que não era para falar. E você tem que ficar quieto. E às vezes a gente sofre um pouquinho para a gente poder amadurecer. A gente sofre um pouquinho. Tem gente que tem sonhos, às vezes os sonhos eles acabam sendo encerrados. Às vezes a gente sonha tanto com uma coisa, em determinado momento a gente acaba perdendo, a gente acha que é o fim. A gente acha que acabou. Mas Deus fala, se Deus falou para você que tem coisas novas e tem um novo começo para você, acredite que vai acontecer.
E assim a gente continuou. Aí veio o culto do dar, aqui na igreja. E antes do culto do dar, algo aconteceu que a gente entendeu em família, que a gente não poderia deixar de participar das coisas da igreja. A gente não poderia, mesmo com dificuldade, deixar de participar do GV, do GVA, de participar dos eventos da igreja, de ser fiel a Deus no que a gente deveria ser. A gente não pode deixar de fazer, mesmo com as dificuldades da vida que a gente passa. E eu não falo isso com nenhum tipo de soberba do coração. Eu estou falando para vocês que vocês ativem a fé de vocês e vocês entendam. Independente da dificuldade que você passar, não deixe de praticar aquilo que ativa a sua fé, porque a comunhão, ela ativa a nossa fé. Eu não deixei um dia sequer de prestar um abraço para o meu amigo, uma boa noite para o meu amigo, um Jesus te ama para ele, um abraço para ele, um cafezinho com o outro, porque o problema era meu, eu estava resolvendo com Deus. Eu tenho que prestar para vocês aquilo que Jesus me ensinou, que é entregar o amor que ele me deu, que eu tenho que exalar o amor dele para vocês. Se o problema é meu, se o problema é seu, segura na mão de Deus, como diz a canção. Entenda o que Deus tem para você e não deixe de prestar ao seu irmão aquilo que às vezes ele está precisando mais do que você. E veio o culto do dar. E no culto do dar, o pastor falou, teve o culto, foi extraordinário. E no final do culto, um casal aqui da igreja, um abençoado, me encontra com um envelope na mão. E eu falei, meu Deus do céu, um homem com um envelope na mão. E ele me dá um abraço e disse que ele era o meu amigo e que Deus já tinha falado com ele que ele precisava me abençoar. Eu tinha na minha conta só o dinheiro do meu aluguel, esperando cair dinheiro, não tinha mais nada na minha conta. E ele falou que ia me abençoar, que ele estava comigo. E foi nessa casa, nessa igreja. E quando ele fala isso, ele me abraça. E eu nem terminei de enxugar lágrimas dos meus olhos. A esposa dele estava com outro envelope na mão. Se alguém pegasse naquele envelope, estava com meu nome no envelope. E ela também me abraça e disse que quando o pastor lançou o desafio do culto do dar, Deus havia falado com ela que seria nossa família, e o que seria também que eles iriam abençoar a gente. Eu aprendi na minha caminhada cristã, e eu quero que vocês entendam. As coisas que você ganha, que Deus te dá, não importa o valor que elas têm. Não importava o que tinha dentro daquele envelope. O que importava era que você tinha que entender que Deus tinha algo para você. E que a sua necessidade ela era aquela que Ele estava te dando. Porque se Ele te deu algo, é o que você precisava. E aí eu recebi aquele envelope, fechei, coloquei na minha Bíblia. Coloquei a Bíblia no cantinho para ninguém pegar na minha Bíblia. Estava com os envelopes lá. Não abri os envelopes e falei em casa. Eu aprendi isso. Que em casa eu resolvo. Porque se Deus me deu, é bom. Em casa eu chamei a minha esposa. Falei, amor, a gente recebeu isso aqui no culto do dar. Vamos abrir? Falei quem foi. Ela falou sim, vamos. Quando nós abrimos, tinha o valor do meu aluguel naqueles envelopes. O mesmo valor que estava na minha conta estava nos envelopes. O valor do aluguel que eu tinha que pagar. Então Deus falou assim, agora toma o seu aluguel e pega esse dinheiro e vai custear suas despesas. Eu nunca vi um envelope render tanto. Toda hora a gente ia lá naquele envelope, pegava alguma coisa e eu falava, tem coisa no envelope? Tem, pode ir lá. E ela ia lá, pegava no envelope e toma o envelope. Tem coisa no envelope? Tem, e pegava o envelope. E eu nunca vi um envelope render tanto. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Para ativar a fé de vocês. Sabe, a gente sobe aqui para a gente entregar tudo aquilo que a gente tem. E é assim que Deus fala comigo. Vai e entrega tudo que a gente tem. Não importa se há constrangimento, se tem gente que está preocupada ou não. Vai, entrega tudo que eu mando você falar, você fala. Às vezes eu entrego coisas da minha vida, um pouco de intimidade da minha vida para vocês. Não há prazer, em falar. Há uma necessidade que Deus fala no meu coração. Vai e fala. E eu tenho que falar para você nessa noite para ativar a sua fé. Se existe algum sonho que foi destruído, se existe algo que precisa ser restaurado, entenda, Deus é com você. Se Deus falou que vai atravessar por lá de lá, atravesse por lá de lá e Ele vai fazer algo novo para a sua vida. A necessidade minha continuou de trabalhar. Deus estava suprindo todas as minhas necessidades. Não precisei vender nada, toquei minha vida, tudo caminhando. E algumas semanas depois eu sonho trabalhando com a Késia. Falei, moço, sonhei trabalhando com a Késia. Ela falou, vixe. Falei, sonhei. Nem contei isso para ela. Dias depois eu sonhei de novo trabalhando com a Késia. Falei, Deus está destravando. Deus está destravando, Ele está falando, está destravando. Mas Deus não me mandou falar nada com ela. Eu não falei. Só me mostrou que seria trabalhar com ela. Isso Deus já tinha falado comigo, que estava certo.
Umas semanas depois, meu telefone toca, um amigo meu me liga. Eu sabia que ele queria que eu voltasse para lá para trabalhar com ele de novo. E ele me ligou, eu não atendi, porque ele já tinha me dito que quando eu saísse era para eu voltar para lá para ficar com ele. E aí eu não atendi, por 2 vezes eu não atendi. Ele ligou de novo, eu falei, não vou atender esse bicho não, mais tarde eu ligo para ele, para ver o que ele quer. Eu já sei o que ele quer. No mesmo dia, 30 minutos depois, a Kézia me ligou. Ele foi a pessoa que estava, não está mais. Eu preciso para agora. E agora? Eu falei, agora eu estou aqui. Agora está liberado. E aí eu comecei a trabalhar com ela. Sabe por que eu estou dizendo para vocês? Porque se eu tivesse dito o mais fácil, era o não, era o sim lá atrás. O mais cômodo era dizer o sim lá, na primeira proposta. Mas se Deus disse não, é não. Se Deus travou, está travado. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque vocês precisam entender que se eu dissesse o sim lá, Deus não teria usado um casal para me abençoar. Se eu tivesse dito sim lá, eu não tinha visto o sobrenatural de Deus acontecer. Se eu tivesse dito sim lá, eu não tinha visto a provisão chegar. Onde não tinha nada para chegar e chegava. Onde não tinha jeito, estava chegando e estava ajeitando. Se eu tivesse dito sim, eu estaria sendo penalizado por um sim, sendo que Deus disse não. E quando Deus diz algo a nosso respeito, a gente precisa entender que é algo decretado. O final que ele disse, você vai para Barreiras, vai ficar em Barreiras. Se ele disse que eu vou ficar, eu não tenho que me preocupar com as coisas, eu tenho que ouvir ele. É não, eu vou ficar, não importa. É não, vai continuar, vamos continuar caminhando. Chega um ajuste aqui, chega ali o que eu preciso. Deus vai suprindo todas as coisas. Eu não posso abrir mão daquilo que ele me abençoou, o dom que ele me deu, eu tenho que continuar exercendo com amor e com zelo. E enquanto ele falar, a gente tem que fazer. E eu quero dizer para você nessa noite, o mais importante na nossa caminhada e na nossa vida é quem está no barco com a gente. Sabe por quê? Porque os discípulos sabiam que quem estava no barco com eles era Jesus. Os discípulos estavam conhecendo e entendendo quem era Jesus. E hoje eu posso dizer para você quem é Jesus. Hoje eu posso contar para vocês quem é Jesus. Hoje eu posso dizer que não há limites para o poder de Deus. Hoje a provisão, tudo que você necessita, Ele tem para você. E o principal, Ele tem para você: amor, perdão e uma nova vida para você. Isso Ele tem, que é incondicional. Se eu tivesse aberto mão de princípios que eu acredito, eu estaria negando aquilo que Ele é na minha vida. Então não abra mão dos princípios de Deus para a sua vida. Não abra mão daquilo que Ele é na sua vida. Entenda, Ele tem muito para te dar. Mas Ele, acima de tudo, Ele quer um coração disponível, ouvidos atentos, e para você poder agir conforme a vontade dEle. Então entenda, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele é o caminho. Tem uma máxima que diz que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, mas Ele é o caminho, Ele é o direcionamento que você precisa seguir. Às vezes na estrada da vida, você vai entrar ali no acostamento, você vai dar uma derrapada, mas entenda, não saia do caminho, porque Jesus, Ele é o caminho, não existe outro caminho. Ele diz também que Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz que Ele é o bom pastor. Ele diz que Ele é a luz do mundo. Ele diz que Ele é o pão da vida. Todas as suas necessidades estão nele. Quando os discípulos estão no barco e a tempestade se levanta, eles sabiam, as nossas necessidades estão em Jesus. Independente do tamanho da tempestade, tenha para quem clamar, recorra para Jesus, porque Ele tem o melhor para você. Pode subir. E na vida é assim. Existem tempestades que vão se levantar. No nosso caminho, no barco da nossa vida, vão existir desafios que a gente vai ter que enfrentar. E saber quem está conosco faz toda a diferença. Saber quem está com você faz toda a diferença. Conhecer Jesus mais e mais, buscar a intimidade com Ele, buscar um relacionamento com Ele, ouvir de forma sensível aquilo que Ele tem a dizer para você. Não saia daqui pensando que você está derrotado, que seu sonho está perdido. Puxa ali, moço, desse fio. Não ache que seu sonho está perdido. Não ache que tudo está acabado. Entenda, Jesus, Ele tem algo novo para a sua vida. E você tem para quem clamar,
Você tem que entender que quando tudo estiver difícil, o mar estiver revolto, sua vida está virada de cabeça para baixo e você acha que não tem uma solução, Jesus está na popa do barco, em paz, tranquilo, esperando o seu clamor, atento à sua voz que vai dizer: mestre, eu estou morrendo. E ele vai levantar e vai falar para você: aquieta o mar, acalma a tempestade. E vai virar para você e dizer: calma, meu filho, tenha fé, não tenha medo, eu estou com você onde quer que você andar. E nós vamos cantar uma canção que diz isso, que você pode clamar a Ele e que você não vai naufragar. Vamos ficar de pé, nós vamos louvar a Deus, porque Ele é digno. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Pode crer nisso. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Ele está com você. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, está com você, não pode clamar. Tenha fé. Descanse no Senhor. Nas ondas de um bravo mar. Clame. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Você tem um mestre que está disposto a te ajudar. Um mestre que você pode pensar que ele está muito quieto porque ele está dormindo, mas ele está apenas esperando o seu coração se revelar a ele. Ele está apenas esperando você clamar a Ele para que Ele possa se levantar e ajudar o seu pedido de socorro. Se há algo nessa noite que você precisa entregar, algum socorro da sua vida que você precisa entregar, faça nesse momento. O Senhor está aqui, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir aquilo que você tem para entregar para Ele. Então coloque aos pés do Senhor a sua oração, coloque aos pés do Senhor a sua petição, porque você
não está sozinho. O amanhã pertence a Ele. E você vai sair daqui transformado em nome de Jesus. Você vai sair daqui revigorado em nome de Jesus. Os planos que foram encerrados, os planos que foram frustrados, vão ser restituídos pelo nome de Jesus. A restauração familiar da sua casa, o seu marido que está afastado dos caminhos do Senhor, nós declaramos nessa noite que há um mover espiritual para uma restauração fantástica a começar de você na sua casa. Se levante como coluna de oração, se levante como um homem e mulher de Deus nessa noite. Clame a Ele, porque Ele tem algo novo, algo restaurador e transformador na sua vida. Hoje é um dia de renovo, hoje é um dia de transformação. Saia daqui sendo um agente de transformação na vida das pessoas, e que onde você passe, assim como aconteceu com os apóstolos, o ambiente se transforme. Onde você passe, pessoas se rendam a Jesus. Onde você passe, você exale o perfeito amor de Deus. Entenda, quando houver a sua dificuldade, levante-se e clame, porque Ele está com você. O Senhor Jesus diz para você nessa noite: eu estou contigo, filho. Eu escuto o seu clamor, eu escuto as suas orações de madrugada. Eu escuto você independente da circunstância. Eu quero abençoar você. Ajoelhe-se, levante-se como homem e mulher de Deus. Enquanto você está de joelho, eu estou de pé intercedendo por você, lutando as suas batalhas. Entenda isso e saia daqui confiante que a vitória é sua, em nome de Jesus. Eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia! Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Amém! Glória a Deus!